A paz de Deus a todos. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Irmãos, eu vou fazer esse vídeo que já tem um tempo que eu quero fazer esse vídeo. O que acontece? Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Nós temos na Bíblia escrito também, eis que põe diante de vós a vida e a morte. E eu digo que vocês escolham a vida. Jesus disse em Mateus 10, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou explicar da melhor maneira mais fácil de entender. Existe, uma comunidade científica e ali vamos colocar assim, existem as hierarquias, Vamos colocar que tenha o primeiro e o 10º lugar. Essa turma que está ali no topo da pirâmide, são os mais renomados, são entre 4 ou 5 pessoas, se não me engano. Mas antes deles, lá atrás, tem muita gente. Mas tudo na mesma pesquisa. Tudo pesquisando a mesma coisa. E eu vou dizer para você qual é a pesquisa que essas pessoas fizeram. Como se forma a vida. Como se forma vida. Como se forma a vida. Essa é a pesquisa. Como é a formação da vida, como foi a formação da vida. Mas eu vou dar um intervalo aqui e vou falar de uma outra coisa para vocês. O que acontece? Nos nossos dias, o inimigo tentou tudo que podia. Ele está tentando, não vai parar até quando Jesus vir parar ele. O que ele fez? Ele está tentando unir robô, máquina e homem. Por quê? Porque ele... Qual é o hospedeiro do homem, do diabo? O homem. Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para falar a verdade. Irmão, ou eu estou a serviço de Deus, ou eu estou a serviço do diabo. Ou eu estou fazendo bem, ou eu estou fazendo mal. Ou eu estou vivendo certo, ou estou vivendo errado. Não existe meio termos para um para o outro, como a própria palavra diz. Não existe uma fonte aonde dela tenha duas águas, uma amarga e uma doce. Então, tudo é assim. Você não tem como juntar água e fogo. Fogo, fogo. Água, água. Verdade, verdade. Algo que não pode ser mudado. Mentira, engano, falso, não funciona. Então, o que acontece? Essa turma aí, eu vou chamar de turma, esse cientista, esse grupo de cientistas, eles fizeram o seguinte, eles examinaram as galáxias, todos os cosmos, tudo. E os caras chegaram a uma conclusão que o único lugar que se tem a vida, é aqui. E aí eles tentaram, pesquisando, fazendo pesquisa, como se criar vida. E estão tentando até hoje. Eles estão tentando, porque se lembra que lá no Jardim do Éden, Deus falou, deixa os anjos aí com espada flamejante de fogo, e é o seguinte, se tentar guardando a árvore da vida. Eles tocaram na árvore do conhecimento. Mas essa árvore do conhecimento, o conhecimento de Deus, do Criador, não se pode comparar.
Tanto que o Satanás falou, vocês serão como Deus, tendo o mesmo conhecimento. Só que não. Só que não. Alguém na Terra é como Deus? Não. Então, o que acontece? Os cientistas, porque, cara, se você, né, consegue criar a vida, a morte não existe mais. Não, a morte, o que está escrito lá no Gênesis, né? Ó, o que Deus colocou, comerás de toda a árvore do jardim, mas dessa aqui não, porque certamente, se comer, o dia que comeres dela, certamente morrerá. Então Deus seria mentiroso. Então não adianta o cara chegar e falar, não, eu vou pesquisar, eu vou virar o planeta, todo o espaço, a galáxia, tudo, e vou achar a forma da vida. Não vai achar. Porque a forma da vida, ela é o próprio Deus. É o Deus, você não vai conseguir criar um Deus. Não vai. Como? Não tem como. E é o que o diabo mais quer. É isso. Porque quando ele foi condenado, ele já sabia que a condenação dele tinha a ver com morte. Tanto que nós somos condenados à morte, não a morte só física, a morte eterna, a mesma morte que o diabo. Tanto que a Bíblia diz, olha só, o inferno foi criado para o diabo e os seus adébitos, todos aqueles que fecham com o diabo. Por isso que eu já falei, não rola esse papo de, eu sou servidor de Deus e servidor do diabo. Não. Você serve o diabo, você serve o diabo. E não interessa se você está na igreja, se você é papa, se você é semideus, pode fazer o que quiser, mas você serve o diabo e acabou. Então, o pessoal que é esse cientista, nessa guerra e tal, chegou ao ponto de falar, vamos ter que entregar os panos. Entrega os pontos, entendeu? Como diz, bom, os planos que eles tinham também já dançou e acabou, porque não adianta, entendeu? Não adianta tentar buscar uma fórmula onde você vai criar vida. Tanto que o ser humano, ele consegue fazer o quê? Através de incubação, pega o DNA tal, X, né? Vai lá, incuba e tal. Mas criar, porque a coisa é tão complexa que é tipo assim, tem aquele lance de que são bilhões de espermatozoides e tal, que consegue, por exemplo, eu e você conseguimos, nós conseguimos não, foi uma permissão de Deus de nós estarmos aqui vivos. E o diabo, ele é tão safado, mas tão nojento, pilantra, vagabundo, sujo, imundo, miserável, que ele faz eu, como ser humano, desvalorizar a minha própria vida, que é o próprio milagre, que essa vida e essa imagem minha, essa concepção minha, que é por um milagre, cientificamente falando, segundo todos os cientistas, eu desvalorizo ela como se ela fosse um balde de lixo qualquer aí. Como? Me tornando escravo do diabo, do pecado. E aí o que é que eu faço? Começo a comer a sujeira do diabo que o diabo me dá. E se eu tivesse me alimentando das coisas de Deus, que é quando Deus falou, olha, de tudo que tem no jardim, o jardim representa o paraíso, é o paraíso, é a comunhão, veja bem, é a comunhão com Deus. Se você comer isso daí, você pode ficar numa boa, você vai ficar numa boa, você pode comer tudo, isso aí tá tranquilo. Mas se você, aí o que o diabo vem e faz? Exatamente isso. Ó, sabe essa comida aqui? Essa comida não é saudável. Aliás, essa comida até é saudável, mas não tem aquele sabor, sabe como é que é? Com tempero do inferno, do diabo. Bom, vamos trocar essa comida, vamos botar um temperinho nela e tal e coisa. É assim que o diabo faz, entendeu? Ah, não, você tá comendo na tua casa, não, vamos para uma churrascaria, vamos para um sei lá o quê. Então, meu irmão, ele trabalha dessa forma. Só que ele não consegue, né? A árvore da vida, Deus não permitiu que
o homem, Adão e Eva, tocasse. Por quê? Porque é aquela história. Como é que ia ficar essa bagunça? Exatamente, não ia ter fim, Jesus não ia voltar, Jesus nem ia vir a primeira vez. Tanto que lá no Jardim do Éden, o próprio Deus diz a ela, a Eva, e diz a serpente também ao mesmo tempo, olha só, você sofrerá dores de partos e tal, e de você vai nascer aquele que pisará a serpente. E a serpente, ele já falou, você vai rastejar, você vai ser aquela coisa lá do, entendeu? Do subsolo, do chão lá. Então, segundo os cientistas, o que eles chegaram? Eles chegaram a um ponto que falou, olha só, para se formar vida, precisa acontecer várias coisas. Primeiro, existe a célula da vida, que é a primeira célula, né? Que eu esqueci o nome dela agora, que é muito bagulho. Eu não anoto, não faço vídeo. Chego aqui, eu vou escrever um monte de coisa, vou botar dois computadores ali na minha frente, olho o que está escrito lá no computador e repito aqui. Não, é que eu falo que, por isso que muita gente entende, outros não entendem, e a glória a Deus, e acabou. Então, essa célula começa, tudo é a partir dela, que é a célula da vida. O que acontece? Ela tem que estar num ambiente tal, ela tem que começar a encontrar nutrição Y e não sei mais o que, não sei o que, para depois se fundir num, como é que se diz? DNA, para depois se formar aquela história de espermatozoide, é muita história, é muita coisa. E como eles chegaram à conclusão que a coisa para eles deu ruim e eles têm que... Porque eles não... O ser humano, eles não querem assumir. Não querem assumir que Deus... Por quê? Porque isso o diabo não vai deixar barato. Ele não vai assumir nunca que Deus... Ele assume que Deus tá aí, entendeu? Porque ele não cria vida, ele só destrói. Por isso que está escrito em João 10:10. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas ele não assume que ele é um enganador, é um traíra, é um canalha que está aí para destruir, matar e roubar. Ele não assume. Tanto que você pode chegar para a pessoa e falar para ela, olha só, você cometeu o crime X? Ela, não, sou inocente. O cara acaba de mentir aqui, você chega e interroga ele continua mentindo. Por quê? Porque o diabo, ele age assim. Ele não age na verdade, ele não age na luz, ele age nas trevas, é no engano. É no engano, é na mentira. Então, o que acontece? Por isso que eu falo entre o bem e o mal. Por isso que Jesus falou, existe o sim e o não. Sim, sim, não, não. O que aconteceu? Os caras chegou a um ponto que falou, cara, não tem mais como a gente correr atrás, não adianta mais, entendeu? Não tem como, porque isso aqui não tem como ser um acaso. Não tem como ser um acaso. Então, por quê? Porque seria fácil eles descobrirem se fosse um acaso. Porque eles podiam fazer vários testes, juntando várias células e fazendo vários caminhos. E vão, até acertar um. Mas não tem. Por quê? Porque as coisas, elas têm como está escrito na Bíblia. Tudo debaixo do sol tem um tempo determinado por Deus. Então, depende do tempo, da condição e outra coisa, para se ter uma pessoa. Por isso que tem pessoas que não têm filhos, tem pessoas que são estéreis. Para se ter, ainda tem isso, você ainda tem que... As coisas têm que convergir para aquela pessoa com aquela outra pessoa se unir, né? E as coisas acontecerem. Então, não é só, meu irmão, vamos fazer e pronto, acabou. Não é, cara. Só que o diabo, ele não admite a verdade, porque ele é mentiroso, pai da mentira, e vive pela mentira. Então ele nunca vai. Então quer dizer, então eles vão ficar nessa historinha, cozinhando a humanidade, colocando o pessoal em faculdade, catando o dinheiro do pai e da mãe do cara, pro cara ir pra porcaria da faculdade, ficar pior do que tudo, sair de lá uma bodega, porque o máximo que ele pode conseguir, né, é ir lá aprender a fazer eu vou aprender a montar um carro, vou aprender. O máximo que ele pode tirar de bom, porque o resto é só porcaria. É só porcaria na mente, lavagem cerebral. E os caras pagam para isso, entendeu? Então o que acontece? Você,
como ser humano, meu irmão, só de você estar vivo, se você tiver 10 anos, já é 10 anos que você tem de vida, e isso não é uma coisa simples. Ninguém consegue dar 10 anos de vida para ninguém. Ninguém nessa terra, nem por isso é que está escrito, entendeu? Só Deus pode dar a vida, e só ele pode tirar. O diabo, Deus até permite que o diabo faça, tá escrito na Bíblia também, que Deus permite que o diabo faça esse trabalho de tirar a vida de pessoas, mas não é o próprio Deus que tira. Deus tira quando ele já determinou que ele vai lá recolher a pessoa para um propósito ali, mas quando você vê aí essas guerras, essas coisas ruins, esses troços que você do nada vê acontecendo sem porquê, sem sentido, sem nada, isso daí é tudo armação do diabo. Mas Deus permite? Permite. Mas só que o homem, por ele estar tão entranhado com o mal, ele não consegue reconhecer a verdade. E a verdade é a vida. O caminho é a vida. A verdade é a vida. E é a vida que a gente fala, é a vida eterna. As pessoas, a vida é aqui. Não, a vida não é aqui, cara. A vida é aqui, matéria falando, né? E o que acontece? Então, tudo se corrompe. Então, eles corrompem a mente do ser humano para ele estudar uma coisa que não rola, que é mentira. O diabo entra na religião como entrou. Porque o que acontecia no Jardim do Éden era um culto. Deus ia lá, falava com o casal, tudo certo, bonitinho, e aí, tudo bem? Então, é assim, da mesma forma que falava lá, como a gente fala aqui com Deus. O culto, quando você fala de culto, é relacionamento. Então tinha o casal um relacionamento com Deus. Mas quem entrou no meio desse relacionamento? E exatamente acontece dentro da igreja hoje. Você está indo, tem um relacionamento com Deus, uma conversa ali e tal, e só que você se reúne com mais pessoas e etc. Quem entra lá também? O maldito do capiroto. Por quê? Porque ele entra lá quando ele não toma o pastor, ele não toma o líder, o cara do ministério, ele toma um cara que vai lá, um membro, uma mulher, um homem, um irmão, seja lá, que para alguma coisa ruim, para poder tirar da pessoa e a pessoa, com a atitude dela, tirar dos outros, entendeu? Que é a comunhão. E quem faz isso? É a própria serpente, o próprio mal, o próprio diabo. E ele faz isso como? Enganando. Dizendo para você meia verdade, te enganando. Isso fazendo a obra onde? Na sua mente. Então é por isso que Paulo disse, olha, a mente é o campo de batalha nosso. Então nós temos que ter o capacete, né? A espada do Espírito, temos que a fé, o escudo da fé e o capacete da verdade. Por quê? Porque nós precisamos viver a verdade. Porque, cara, quando alguém apresentar alguma coisa para você, que você raciocinar, parar um minuto, alguns segundos, pô, isso não é verdade. Tem algo errado aí, isso não é verdade, isso não é o certo. Então, quando você detecta que não é o certo, você está detectando a verdade. A verdade está vindo à tona. E aí, quando você vê que não é a verdade, cabe a você a escolher. A escolha que você faz ali naquele momento. Pô, isso aqui é mentira, isso é engano, isso não é verdade, eu detectei. Pô, tá na minha mente. Aí vai entrar o caráter espiritual seu. A que ponto você adora a Deus verdadeiramente para você não fazer aquele erro que você detectou através da tua mente lançado pelo engano, a mentira do diabo. Qual foi? Ah, não, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Peraí. Então, o seu caráter espiritual não condiz com a verdade. Então, eu digo a você, você está frequentando a igreja, você está falando de Deus e tal, mas você... Só que nós precisamos nos revestir das armaduras para lutar no dia mau. O dia mau é qual? É todo dia, porque diz que nós somos levados como ovelhas ao matadouros todos os dias para morrermos. E quando nós somos levados para morrer, não é morrer fisicamente, acabar, não. É morrer o nosso eu, que é o eu humano, que quer nos enganar e combate o espiritual. É o homem carnal, que quer combater o homem espiritual. E ele combatendo, se você ceder, tá?
para o homem carnal, o espiritual vai cair. E aí você sim vai estar na carne, e como a dona Eva estava na carne, escolheu saborear porque viu que a fruta era bonita, desejável aos olhos e decidiu experimentar. Então é assim todo momento da nossa vida. O que acontece? O diabo joga na tua mente através de uma visão, de um olfato, um cheiro, de um vento, de um som, alguém falando alguma coisa e vem e tal, e bate na sua mente e você coloca na tua mente ali. Só que na tua mente ela tem que ter o quê? O capacete. Você tem que estar armado, tá? Para você poder exatamente lutar nos lugares celestiais. Por quê? Se você tiver com a verdade, não tem engano, não tem mentira, não vai ainda, porque às vezes você tem que, para você estar com a verdade, você tem que pagar preço. Qual é o preço? Encarar o mal, cara, porque o mal vai tentar o quê? Te corromper. Você sabe que ele é mentiroso, mas ele vai tentar te corromper. Ele vai fazer alguma coisa. Vai usar pessoas para te enganar, para te corromper, ou vai usar pessoas para te pressionar. Só que você, não, eu vou agradar essa pessoa, eu vou agradar bodega nenhuma. Não vou agradar. Se a pessoa gosta de você, se ela sente que você agradou, ótimo, que se dane. Que se dane. Você precisa ser o máximo verdadeiro primeiro, tanto que diz que você tem que amar o teu próximo, mas igual a quem? Igual a você. Primeiro você tem que amar você. Você tem que... Poxa, eu preciso estar numa condição minha correta, equilibrada, na rocha, firmada. E a rocha é a verdade. A posição certa é a verdade, é a de Deus. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter que, meu irmão, tudo que for contrário àquela tua comunhão ali, você vai ter que bater de frente contra. Não adianta você querer fazer amizadezinha com um e com outro e dizer que, não, esse irmão aqui é maneiro, não, esse aqui é do ministério. Cara, olha só, ministério é nada. É nada. E outra coisa, todo aquele que se mete a ter ministério, ele tem dois problemas. Ou ele já está no inferno, ou ele está arrumando um problema muito grande, porque combater contra o diabo, a gente não tem força. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus é que dá força. Mas não é fácil não, filho. Não, não é não. Então se você realmente quer ter um ministério verdadeiramente como deve ser um ministério de Deus, das coisas de Deus, prepara o teu lombo, filho. Todos, pode ir lá na Bíblia e conferir, todos que se dispuseram, né, a ser verdadeiros com o ministério dado por Deus, meu irmão, olha o preço que os caras pagam. É preço caro, amigo. Não é para ninguém estar aí de iate, de spa e viajando para lá e para cá, não. Então esses caras que ficam aí contando historinha, não, que eu vivo na mídia, que eu ando esses caras aí já são tudo filho do capeta, já tá no inferno há muito tempo. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus falou ir de pregar o evangelho, ele só falou pregar o evangelho, mas uma coisa ele disse, você tiver duas bolsas, você vai com uma só. Não era para você, se você vai com uma bolsa só, não é porque você vai encher roupa, você vai com uma só. E outra coisa, é chegar, falar e tal, fez a tua parte, cumpriu, sai. Entendeu? Deus não mandou ninguém sair fazendo aí esse monte de palhaçada que o nego faz hoje aí, mas isso é engano de quem? Como eu disse, o diabo ele foi lá, enganou a Eva e enganou a galera toda aqui, tá enganando até hoje. Agora, eu não tenho caminho para ninguém. Ninguém tem caminho para mim. O caminho meu e de quem quer Deus é Cristo e acabou. Então, por isso é que eu não vou nessa onda de eu vou estudar, eu vou fazer. Os caras passou a vida inteira. São físicos, são pessoas. Os caras são cientistas de não sei o que, os caras pesquisam tudo. Para chegar. Até uma dessas pessoas, que é até uma mulher, tá no meio, ela falou, poxa, eu tive que passar por várias faculdades, Harvard, não sei o que, para descobrir, no final de tudo, que eu fiz tudo isso para descobrir
que eu estava sendo burra. Olha bem a que ponto que essa pessoa chegou. Ela é uma cientista de um gabarito primeiro grau, entendeu? Então, quer dizer, agora é que tá, cara. Você tem o teu caminho, só que o teu caminho vai vir um monte de coisa. Por isso que tem que estar com o escudo da fé. Por quê? Para segurar os dardos inflamáveis do maligno. Porque vai vir de tudo que é lado. O escudo você bota ele ali na frente e os caras vão jogando. As flechas, faca, espada, bomba, seja lá o que for, você tem que se defender. Só que o teu escudo é quem? Ah, sou eu que sou... Não, o teu escudo da fé, que a tua fé é em quem? É em Deus. Então, se você não tiver, lascou. Entendeu? Não adianta você chegar e achar que, eu posso, porque eu fico, cara, eu fico revoltado quando eu vejo aqui no YouTube, cara. Tanto prega, mas não é não é muito. Que você tem que fazer, que você tem que... Cara, você não faz nada. Você só existe, para começo de conversa, você só existe porque Deus está permitindo. Porque se Deus determinar, eu agora, já não vou estar aqui mais daqui a 10 minutos. Então, só para começo de conversa, você não faz nada. É por isso é que Deus falou, Jesus falou, aliás, lá, olha só, amanhã você não tem que se preocupar não, cara. Não se preocupa, entendeu? Com as coisas, não esquece. Você tem que se preocupar só com uma coisa, é as coisas do céu, de Deus. Isso aí que você tem que pensar. Busca primeiro isso daí, esquece as outras coisas, entendeu? O resto vai vir, obviamente. Deus não falou, olha, seja um vagabundo, um pilantra safado, enche essa tua barriga, fica gordo igual uma baleia, uma elefanta e não faz nada, não. Deus não falou isso não, cara. Tenha a sua obrigação, cumpra a sua obrigação de homem, de mulher, seja lá o que for, faça a tua parte, mas não fica igual maluco, eu tenho que ter um carro assim porque o fulano em frente ali comprou um carro assado e eu tenho que... Meu irmão, que se dane o cara com um carro que comprou assado ou assim, cara. Pensa numa coisa. Poxa, eu acordei, eu tô vivo. Por isso que eu tô te falando aqui, os caras foram buscar lá como é que se diz? A fórmula da vida. Estão buscando até hoje. E não vai arrumar nada, porque não vai conseguir, porque eles mesmos já chegaram e falaram, chega. Tá na hora da gente parar com essa palhaçada de querer achar que a gente vai conseguir achar a fonte da vida. Não vão achar. E aí os caras, até que enfim, né? Antes tarde do que nunca, né? Porque pelo menos a mulher falou, ela confessou, e outros também, né? Que não adianta. Existe um Deus, só que o diabo não quer admitir. Existe um Criador, e que criou todas as maravilhas que você vê aí, você vê tudo aí que você vê. Como é que isso surge do nada? Como é que isso aí foi o tempo? Não tem isso, cara. É engano do diabo. Agora, o pessoal quer perder tempo, então perde o tempo, amigo. Perde, o seu tempo é precioso. Você quer perder ele? Meu irmão, o meu tempo é só para as coisas de Deus. Eu sou pecador de carreta. Comigo não tem negócio de pecadinho, não. Meu negócio é muito pecado mesmo. Só que tem uma coisa. Todo o tempo que eu posso, que eu aproveitar eu aproveito ele com Deus. Entendeu? Porque não adianta eu querer fazer isso com família, fazer aquilo com amigo, ter isso, ter aquilo, não. Eu não vou atrás de prejudicar ninguém. Nunca. Graças ao meu Deus Criador, eu nunca fui atrás de prejudicar ninguém. Eu sou, tipo assim, meio desequilibrado no sentido, não me perturba não, me deixa em paz no meu canto. Vai pra lá, fica no teu, fica no teu canto e me deixa no meu. Eu não me meto contigo, você não se mete comigo e acabou. Só que o mundo não é assim. O infeliz dos infernos, ele se incomoda com a minha pessoa e tem que se meter comigo. Então vai fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né? Por quê? Porque eu que estou sendo confrontado e atacado. Então os dardos estão vindo contra mim. Eu tenho que me defender. Então eu me defendo, às vezes, na fé, e às vezes eu estou na carne mesmo, acabo me defendendo na carne. Que não é o que eu devo fazer. E graças a Deus, Deus está me ensinando, está fazendo a obra em mim, e eu estou caminhando, né, no sentido de que a vida espiritual cresça em mim e eu diminua, a carne diminua. Agora, meu amigo, não coloque o seu eu para nada. Busque tudo, colocar na mão de Deus, todas as coisas na mão de Deus. Porque eu digo a você,
o que está na mão de Deus, o que é de Deus, o que vem de Deus, o que é propósito de Deus. Não tem inferno que tem... Não adianta, não tem nada. Agora, se for carne, meu amigo, eu tenho experiência de várias coisas que eu fiz do meu próprio pensamento, impulso, e quebrei a cara, entendeu? Não vou ficar falando aqui, mas vários. Então não vale a pena, é prejuízo, perca de tempo, decepção e não recupera mais. É aquele ditado, o leite que derrama, acabou, esquece. Então é assim. Então é melhor, né, ficar tranquilinho ali, manter o leitinho ali tranquilinho, beber ele no tempo certo dele, sem que ele estrague e tal, ficar na boa e ficar tranquilo, entendeu? Porque você vai ganhar o quê? Estabilidade, fortalecimento espiritual, experiência, né? Paciência e a vitória eterna, que é a glória com Deus na eternidade, e acabou, entendeu? Porque eu creio que nós fomos criados nesse corpo aqui, matéria, para que eu e você só passássemos esse... Não, o tempo que Deus criou, entendeu? Foi o quê? Para eternidade. Então, porque Deus é eterno. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, eu creio que nós temos uma eternidade. Agora, onde nós vamos viver essa eternidade? Para mim, eu tenho uma certeza, mas não vou tratar disso agora, porque aí o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho uma certeza de como será isso, entendeu? Só que diverge de outras pessoas que falam que vai acontecer de outra forma. Então, eu tenho, quer dizer, uma certeza comigo, é uma esperança, é a fé, né, de como eu vou viver isso. Agora, só que se eu for começar aqui agora, vai dar mais um vídeo e eu não vou fazer esse vídeo agora. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E não esqueça, meu amigo, você está vivo, meu camarada, você já está na vantagem, no milagre. Problema todo mundo tem. Agora, se você quiser focar no problema, foca mais de maneira que Deus seja a solução. Eu estou com problema. O problema está na minha frente. Eu preciso resolver esse problema. Eu não tenho condição. Deus, o Senhor, é a minha condição. E se Deus não resolver, você muito menos. Então não perca tempo com o problema. Viva a tua vida, esquece, tá, os problemas e vai para cima da solução. Foca na solução. A solução é quem? Deus. Então tá na mão de Deus. E outra coisa, se Deus falar para você, ou se você colocou na mão de Deus, vai demorar um tempo, não tem problema. O tempo também tá na mão de Deus. Então você não tem que se preocupar, você só tem que descansar. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele falar. Deus abençoe, até o próximo vídeo.